Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, aquela mulher era uma verdadeira pedra no meu sapato. Eu tinha certeza de que ela postava aquelas coisas no meu perfil e marcava o meu namorado só para me provocar, mas olha, não tenho dúvida nenhuma. Até porque, marcando o meu namorado, ela sabia que eu ia ver o que ela postava. Andréia era ex-namorada do Reginaldo. Ele terminou com ela, aliás, por minha causa, apenas para ficar comigo. E ela, claro, nunca aceitou ser trocada, até porque ainda devia ser apaixonada por ele. O problema é que ela tinha um vínculo com a família dele, vamos dizer assim, já que os dois, ela e o Reginaldo, eram padrinhos do sobrinho dele. Por conta disso, ela vivia inventando pretexto para aparecer na casa dele, já que o afilhado morava na casa do lado. Ia visitar o menino e aproveitava para dar uma chegadinha na casa da minha sogra. Olha, eu ficava fula da vida. Às vezes estávamos ali bem tranquilos lá na casa dele e de repente aparecia aquela estraga-prazeres. Nem batia na porta. Era como se fosse dona da casa, já ia entrando pela porta assim, na maior intimidade. E antes de cumprimentar qualquer um, ela já se virava para ele. Oi, Reginaldo, tudo bem? E aí, vamos dar uma olhadinha no nosso afilhado? Estou morrendo de saudade dele. Não era bem do afilhado que ela sentia saudade. Eu sabia que não. A desgraçada fazia aquilo na minha frente só para me provocar. Saudade mesmo, ela sentia, era dele. Meu Deus, se ela fazia aquilo comigo ali presente, na minha frente, e imagine então o que não devia fazer quando eu não estava presente. Olha, eu não preciso nem dizer como eu me sentia. Às vezes eu dava um beliscão nele para que ele se tocasse. Eu simplesmente detestava essa mulher. Eu nunca vi uma pessoa mais oferecida. E digo isso não apenas por uma questão de ciúme. Até porque, não nego, claro que eu sentia ciúme. Mas não era só por isso, não. Era porque, sabe, fazia parte da personalidade da criatura. E como eu já disse, volta e meia, ela postava alguma coisa no Facebook marcando o Reginaldo. Naquele dia, para variar, no que acessei o meu perfil, dei de cara com aquelas fotos que ela tinha postado. Postou, claro, e já marcou o meu namorado. Tudo para indicar comigo. Ela sabia que eu ia ver de um jeito ou de outro. Olha, havia umas 10 fotos postadas ali. Todas tiradas lá na casa dele. E na legenda das fotos, ela ainda escreveu: domingo maravilhoso na casa da minha sogrinha do coração. Pode? Não. Eu pergunto, pode? Como que uma pessoa que foi namorada no passado já não é? Posta uma coisa dessas, meu Deus, como sogrinha do coração. A sogra era minha. Tinha sido dela no passado, mas as coisas tinham mudado. E para piorar, ainda tinha uma foto em que ela aparecia do lado dele, quer dizer, ao lado é força de expressão, né? Porque ela estava praticamente enganchada no pescoço dele. Numa outra, apareciam os dois abraçados e o tal do afilhado, o menino. Eu acho que eu não preciso nem dizer como o meu sangue ferveu naquela hora. Tudo bem que eu não tinha sido a primeira vez que ela fazia aquilo. Não era. Era costume. Ela gostava de fazer aquilo. Repito, só para indicar comigo. Só que não se explicar dessa vez, o ciúme bateu mais fundo. Eu me irritei de uma tal forma. A revolta subiu de uma tal maneira. Talvez por ela ter chamado a dona Julieta de sogrinha do coração. Na verdade, eu já estava
cansada daquelas palhaçadas. Eu já tinha pedido 1 milhão de vezes para o Reginaldo não deixar aquela mulher ficar muito perto dele. E de repente aquela. Para ele, tudo não passava de coisa da minha cabeça. André é madrinha do Miguel, Bruna. Será que você não sabe? Ela vai lá em casa, mas não é por minha causa, é por causa do menino. Claro, também para conversar com a minha mãe. As duas sempre se deram bem, mas não é isso que você está pensando. Para de colocar bobagem na tua cabeça. Tem nada a ver. Como que não tinha nada a ver? Meu Deus, será que eu sou boba? É claro que tinha a ver. Não é que eu não confiasse nele. Na verdade, eu não confiava, era nela. Porque aquela mulher era uma cobra peçonhenta, capaz de tudo. Para sair do papel de vencida, que era o papel que ela desempenhava, para vencedora. Ela seria capaz de vender a alma para o diabo. E ainda ficava usando o pobre do menino, o afilhado, para se manter sempre por perto. Olha, eu sempre odiei pessoa dissimulada, fingida, que fica agindo sorrateiramente, usando de pretexto, e a mim aquela mulher não enganava. Para mim, ela não passava de uma falsa, fingida. Nesse dia em questão, eu fiquei tão fula da vida que acabei fazendo uma coisa que eu sei que não devia. Até porque com gente baixa, a gente não age assim, mas a raiva pegou tão fundo que eu acabei comentando a postagem. Como assim, sogrinha do coração? E sogrinha do coração, você quis dizer, né? Ela retrucou na mesma hora. Mas olha, parecia que estava esperando. E daí, ela gosta mais de mim do que de você? Ela mesma me disse isso? Inveja mata, é ou não é? Meu Deus do céu. A verdade é que essa mulher estava pedindo para morrer. Ela estava pedindo para morrer. Eu não deixei por menos. Inveja eu? Não sei do que. Até onde sei é invejosa aqui nessa história é você. Aliás, só podia, né? Você já é carta fora do baralho há muito tempo. A sogra gosta mais de você, então fica com ela. O fato é que, da maneira mais baixa, começamos a trocar ofensas ali naquela rede social. Nunca foi do meu feitio isso, mas é que eu perdi o controle, eu me revoltei de tal maneira. Meu Deus, como que uma pessoa escreve uma coisa numa rede pública, chamando uma mulher de sogra, sendo que o filho dessa mulher namorava comigo e não com ela? Meu Deus, mas que pessoa, sabe? Eu fiquei por conta. Eu quase tive um ataque de tanta raiva. Ela escrevia um comentário e eu retrucava. Até que percebi aquilo que já devia ter percebido no começo, né? Antes de mandar a primeira mensagem. Não valia a pena. Eu estava, na verdade, perdendo tempo. Mesmo assim, o meu sangue ferveu de tal modo que eu liguei para ele na mesma hora, para tirar satisfação. Até porque ele escreveu umas coisas ali que me deixaram meio pensativa. Tipo, enquanto você estava dormindo bem tranquila, Bruna, eu e o Reginaldo estávamos fazendo outras coisas muito mais interessantes aqui na casa dele. Olha, eu fiquei fula da vida, me perguntando o que é que aquela cobra quis dizer com aquilo. De que coisas mais interessantes ela estava falando, afinal? Aquelas fotos postadas, aliás, tinham sido tiradas no domingo à noite. Pelo menos era o que ela tinha escrito ali na legenda. E no domingo, pelo que eu lembrava, ele não quis
ir para casa comigo e inventou uma desculpa. Diz que tinha de acordar cedo na segunda-feira e voltou para casa. E de repente descubro que, por coincidência, a ordinária tinha estado lá. Quer dizer, coincidência? Coincidência nada. Olha, fiquei tão nervosa que peguei o telefone e liguei para ele na mesma hora. Ele, claro, como sempre, se fez de desentendido. Não sei o que você está falando, Bruna. Aliás, deve ser coisa da cabeça da Andréia. Você conhece a Andréia. Não sei por que você ainda se envareta assim. Por quê? Como por quê? Você vai defender essa... Olha, discutimos feio por telefone. Até porque ele continuou se fazendo de desentendido. Chegou a dizer que André não tinha estado na casa dele coisa nenhuma naquele domingo. Ela não estava aqui, Bruna. Se você quiser perguntar para minha mãe, pergunta, ela vai confirmar. Ela escreve essas coisas para te provocar. Será que você não vê? Ah, não esteve. E ela tirou aquelas fotos quando então, hein, Reginaldo? Ah, sei lá, deve ter sido outro dia, vou saber. Ele continuou negando. Mais do que isso, ainda começou a defender a ordinária, a dizer que eu pegava demais no pé dela, que ela não tinha feito nada demais contra mim, que era só uma provocação inocente, inocente uma ova. Ele só conseguiu me deixar ainda mais nervosa do que eu já estava. Olha, Reginaldo, quer saber de uma coisa? Para mim chega, viu? Não aguento mais. Já que você está defendendo tanto essa criatura, fica com ela, viu? Faça bom proveito. Falei aquilo e bati o telefone na cara dele. Ele retornou a ligação, mas eu não atendi. E também ignorei as mensagens que ele depois mandou. No Facebook, eu vi que a ordinária tinha apagado todas as mensagens que a gente tinha trocado. Tudo para o Reginaldo não ver, claro. Sim, porque ela fazia das delas e depois negava, se fazia de santinha. Santa do pau oco. Repito, pessoa falsa, fingida, dissimulada. Nesse dia, vendo que eu não atendia às ligações, o Reginaldo veio bater aqui na porta de casa. Se eu estivesse sozinha, eu não teria nem aberto a porta para ele, de tão bravo, revoltada que eu estava. Mas, como eu estava lá no quarto, a minha mãe o recebeu e pediu que ele fosse direto falar comigo. Quando vi ali, diante da minha porta, já fechei a cara. O que você quer, Reginaldo? O que eu quero? Como que eu quero? Vim falar com você, Bruna. Meu Deus do céu, largue mão de ser marrenta, menina. O que está acontecendo com você para ficar tão nervosa por nada? Eu não fiz nada. Você ainda pergunta? Eu não aguento mais aquela menina no teu pé. Ele foi para fazer as pazes comigo. Só que no fim acabamos brigando de novo. Como já tinha acontecido várias vezes, depois também, como sempre acontecia, acabamos fazendo as pazes. No fim, eu acabava relevando porque eu gostava tanto dele. Não gostava de brigar. Só que ficava louca da vida quando via aquela desgraçada dando em cima dele, sabendo que ele estava comigo. Eu sabia que a culpa era mais dela do que dele, mas acabava descontando tudo em cima dele também. Brigava, mas no fim, por amá-lo demais, acabávamos nos entendendo de novo. Ele depois, inclusive, me prometeu que ia falar de novo com a Andréia. Pedi que ela parasse com aquelas provocações. Só que, claro, eu sabia que não ia adiantar absolutamente nada. Nessa marcha, fomos tocando a nossa vida, até que chegou o feriado de finados. Depois do almoço, eu peguei o telefone
e liguei para ele pedindo que ele fosse comigo ao cemitério visitar o túmulo do meu pai. Só que ele inventou uma desculpa. Falou que não podia. Ai, Bruna, eu até queria ir, mas eu comi tanto que, sei lá, eu acho que alguma coisa não me fez bem. Tô ruim do estômago. Eu ainda brinquei. Oh, meu Deus, coitadinho do meu amor. Você quer que eu vá aí te levar um remedinho? Não, claro que não, não precisa. Eu já tomei um chá, logo passa. Vai lá visitar o túmulo do teu pai e depois vai para casa descansar, porque hoje eu realmente não tô legal. Amanhã a gente se fala, tá bom? Foi esse o combinado. Só que depois que voltei lá do cemitério, fiquei preocupada com ele, recordando aquele telefonema, ele falando que não estava se sentindo bem, que estava meio doentinho, que tinha comido alguma coisa que não tinha descido legal, estava ruim do estômago. Aí resolvi dar um pulinho lá até a casa dele. Olha, levei até umas ervas que a minha mãe cultivava no quintal para fazer um chazinho caso ele ainda continuasse ruim. Quem me recebeu à porta, inclusive, foi a mãe dele. E eu já senti um ar de preocupação no rosto dela. Tanto que quando perguntei pelo Reginaldo, ela respondeu: o Reginaldo tá lá no quarto. Como eu já era de casa, nem pedi licença, já fui entrando e tomando o rumo do quarto dele. Ela ainda falou mais alguma coisa enquanto fechava a porta, só que eu confesso que nem entendi direito, porque eu já peguei o corredor e fui entrando. Aí cheguei diante da porta do quarto dele, já girando a maçaneta, e no que abri aquela porta, me deparei com aquela cena. O Reginaldo sentado diante do computador, fuçando ali na internet, e aquela desgraçada da ex-namorada dele, debruçada assim sobre os seus ombros, com a maior intimidade. Olha, nem eu, que era a namorada, ficava em cima dele daquele jeito, quando ele estava no computador. Meu sangue subiu. Que palhaçada é essa, Reginaldo? Eu posso saber que palhaçada é essa? O que essa mulher está fazendo aqui no teu quarto? Os dois se viraram para mim na mesma hora. O Reginaldo, quando me viu, ficou branco. Chegou a pular da cadeira. Eu insisti, até porque ele não respondeu. Quer dizer que você está com dorzinho de estômago, é, seu cachorro? Deve estar mesmo. Com essa infeliz aí debruçada em cima de você. Olha, não vou negar que a minha vontade naquela hora foi de cometer um homicídio. A vontade que eu tive foi de voar no pescoço daquela infeliz e torcer como se torce o pescoço de uma galinha, de grudar no cabelo dela, cravar minha unha com vontade naquela sua cara desgraçada. Por pouco não fiz isso. Olha, por pouco. Só não fiz porque não tive nem forças. Eu fiquei tão desorientada que a minha paixão baixou e eu acabei perdendo os sentidos. Tudo pelo choque. Quando acordei, estava ali deitada na cama dele, com todo mundo à minha volta. Mas nem por isso eu deixei de quebrar o pau. Foi a minha pior briga com ele, e não apenas a pior, como também a última. Porque depois do que eu presenciei ali naquele quarto, simplesmente não tinha como continuar o namoro. Meu Deus do céu, a mulher debruçada no pescoço dele, fungando no cangote dele. Qual seria o próximo passo? Os dois irem para a cama? Sabe, não dava. Eu estava me acabando de tanto ciúme. Se bem que não é só ciúme. Sentir ciúme é uma coisa, e eu não nego que sentia. Agora, desconfiar do outro já é demais, não dá.
para prosseguir num relacionamento desse jeito. Como é que eu ia continuar o namoro desconfiando até da sombra do Reginaldo? Se ele pelo menos me ajudasse. Mas não. Olha, não era vida, viu? O que eu estava levando não era vida. Antes eu colocaria a mão no fogo por ele. Achava que a única sem vergonha da história era ela. Ela é que dava em cima dele. Só que no fim me dei conta que ela só fazia aquilo porque ele dava espaço, dava abertura, permitia que ela tomasse certas liberdades. Um homem que não quer nada com uma mulher, que sabe que a mulher, tudo que ela quer é ficar com ele, vai deixar essa mulher entrar no seu quarto, se debruçar? Não, não, não e não. No fim, acabou do jeito que acabou. A corda rebentou do lado mais fraco. Infelizmente, esse era o meu lado. Pensei que fosse o dela, mas era o meu. Aliás, quero no fim dessa carta te dar os parabéns, viu, André? Tantas você fez que conseguiu. Tanto você aprontou, tanto você ruminou, tanto você armou que você conseguiu nos separar. E eu digo isso porque depois de tudo, me conhecendo do jeito que me conheço, posso te garantir, não há nada que me faça voltar para ele. Agora, ele é todo seu. Quer dizer, talvez tenha sim. Se você morresse, se você sumisse da nossa vida para todo sempre. Só assim, porque do contrário não tem como. Não quero continuar um namoro com a sombra de outra mulher sempre por perto, principalmente uma mulher como você, sonsa, falsa, dissimulada, fingida. Quer saber? Pode pegar o que é teu. Te dou de mão beijada. Faça bom proveito. E quanto a você, Reginaldo, pela 1000ª vez vou te pedir. Pare de me telefonar. Pare de insistir. Perdi a confiança. E quando se perde a confiança, não tem como. É como um vaso quebrado. Não tem como colar. Tudo bem. Vocês não estavam fazendo nada demais. Não estavam se beijando, não estavam transando. Mas e daí? E daí? Essa mulher vivia rondando a tua casa desde que a gente começou a namorar. Ainda usava o pobre do afilhado como pretexto para estar na tua cola direto. E pelo jeito, você gostava. Porque você não fazia nada para impedir, pelo contrário, você incentivava. Aquele dia, por exemplo, você estava tão doente que falou até que a gente nem ia se encontrar. Comigo você não se encontrou, mas com ela? Como você acha que eu ia me sentir entrando em casa, imaginando que essa mulher pudesse estar aí do teu lado de novo, pior, no teu quarto, debruçada nos teus ombros, ou quem sabe fazendo até coisa pior? Como que eu vou saber? Eu não estou aí para ver. Não tenho como ficar colado em você 24 horas por dia. E se for para ficar desconfiando até da sombra, eu não quero, porque eu quero um amor para ser feliz e não para sofrer. Isso para mim não é vida. Aliás, nem para mim, nem para ninguém, né? Respondendo aquelas perguntas que você me fez por telefone e eu não quis responder, sim, eu ainda gosto de você. Sim, eu ainda sinto a tua falta. Sim, eu continuo sofrendo muito com tudo isso. Mas eu me viro, viu? Eu dou um jeito de me curar. Até porque, repito, sem confiança, não tem como. A confiança tem que ser a base de tudo. Tantas vezes eu te pedi para dar um jeito de tirar essa criatura horrorosa do nosso caminho. Você atendeu o meu pedido? Não. Do contrário,
eu não teria surpreendido os dois aí no teu quarto, naquela situação. Chega, Reginaldo. Acabou. Vamos cada um de nós procurar seguir seu caminho e acabou. Um dia, tudo isso vai passar. E eu tenho certeza de que nem vou lembrar desse pesadelo. E tem outra. Se você quiser voltar com ela, por mim tudo bem, viu? Não estou nem aí. Até porque, se você quer mesmo saber, para mim a nossa história já é página virada. Esta carta, aliás, e eu digo isso com toda sinceridade, é o último capítulo desse livro que eu jamais gostaria de ter escrito a teu lado. Eu não queria estar dizendo isso aqui, Reginaldo. Mas você não me deixou alternativas. Te elegi o meu amor, o homem que eu tanto tinha sonhado encontrar. Mas você se tornou outra coisa. Você acabou se tornando o contrário. Só Deus sabe o quanto me custa dizer isso. Mas você foi a maior decepção da minha vida.